Salve pessoal, professor Helder aí mais uma vez, nesse vídeo aqui, quase encerrando nosso breve estudo sobre funções, tá? Então a gente já conversou bastante ali sobre o que é uma função, que é um pequeno pedacinho de código que ele existe para cumprir uma determinada funcionalidade, algo bem específico. A gente define ele usando uma sintaxe do Python, né, usando o def, tem os parâmetros, e aí na hora de chamar, só a gente colocar o nome da função, abre parênteses, passa os argumentos lá, depois a gente recebe o resultado, legal? Aí, tanto no Python quanto na maior parte das linguagens, a gente tem a opção de ter funções que não necessariamente retornam um resultado. Então a gente viu no vídeo passado, por exemplo, a função produtório que eu coloquei aqui, ela retorna um produtório do início ao fim, né? Retorna um produto daquele intervalo. Então fica claro que é uma função que precisa retornar alguma coisa, né? Mas tem algumas funções que às vezes elas não, de fato, não precisam retornar. E a gente já usa uma delas, né? Um exemplo de um tipo de função assim que é o print. Logo em seguida vou comentar sobre o print também. E aí aqui só para mostrar isso para vocês, eu fiz uma função aqui que se chama mostra barra. A única coisa que ela faz, e esse é um exemplo até comum de funções que não retornam nada, são funções mais voltadas para, às vezes, para a gente montar uma interface ali com o usuário, então montar um quadradinho de uma tela, só exibir o valor de um campo, mostrar uma mensagem de um aviso, né? Olha, o arquivo que você entrou não pode ser processado. Só mostrar uma mensagem, alguma coisa assim, a gente não precisa ter nenhum retorno, né? Então é o tipo de função que às vezes é, tem essa característica, né? Quando vocês estiverem programando lá em orientação a objetos, vai ter uns métodos, né, que são funções que às vezes precisam trabalhar com a parte interna da classe, né? Então também são exemplos de situações que às vezes a gente não precisa necessariamente retornar alguma coisa, né? Mas para o nosso uso inicial de funções vai ser raro, né? Até algumas linguagens de programação mais antigas, aí a primeira que eu me lembro é o Pascal. Eu acho que o C, na versão antiga, né, o C puro, não o C++, também tinha isso. Era uma distinção entre função e procedure, né, ou função e procedimento. Então, no Pascal a gente tinha a função, que era obrigatório retornar alguma coisa, e o procedure, que era opcional, quer dizer, o procedure não retornava nada, né, era como se fosse o void do Java ou do C++, tá? Então aqui na nossa função mostra barra, a única coisa que ela faz é mostrar uma sequência aqui de tracinhos, né? Então se a gente rodar aqui, bem simplesinha, ela não faz nada, ó, só mostra uma sequência de traços, né? Depois a gente podia montar um quadradinho, qualquer coisa assim, tá? Única coisa que ela faz aqui. Aí só abrindo um parênteses, né, nessa sintaxe, vocês estão vendo aqui que eu coloquei um texto e usei a multiplicação. A gente não comentou sobre isso, eu não fiz nenhum vídeo sobre isso, sobre operadores que a gente consegue usar com texto, né, mas aqui entendam a multiplicação como se a gente estivesse repetindo esse trecho aqui de 6 caracteres aqui 10 vezes, né? Então é por isso que essa barra aqui que a gente imprimiu, né, que a gente mostrou, ficou maior do que essa que estava aqui no texto, tá? Então notem o seguinte, que essa função aqui ela está igualzinha àquela que a gente viu já nos vídeos anteriores, né? Então a gente tem o def, que é o que marca o início, né? O nome, posso ou não ter parâmetros, nesse caso aqui não tem, o dois pontos, e depois vem o nosso bloco de código, tá? E aí vejam que a única coisa que a gente não colocou aqui, né, e aí a gente pode comparar com essa função aqui do produtório, é que a nossa função mostra barra, ela não tem return, ela não tem return. Então vocês vejam que de fato é opcional, né? Só que a gente tem que prestar atenção que uma função como essa do produtório, se não tiver return, ela meio que não faz sentido, né? Parece que está faltando alguma coisa. Então às vezes pode até ser que nós tenhamos esquecido do return. Então o nosso código ele vai compilar, vai funcionar,
só que não vai ter o comportamento que a gente deseja, né? Ele não, se a gente chamar a função, ela não vai dar o retorno. Então é o que acontece aqui com o caso do mostra barra. Eu acho que como não tem retorno nenhum, na hora que nós chamarmos a função, vejam que eu nem preciso colocar o resultado dela em uma variável. Por quê? Porque ela não tem retorno, né? Se eu quisesse, professor, dava para fazer isso? Dá sim. E é até um teste legal para a gente fazer, que é o mesmo que acontece com o print, tá? Deixa eu colocar aqui no teste 2, recebe mostra barra, e aí agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos mostrar o valor dessa variável aqui, da teste 2, tá? Rapidinho aqui para a gente ver o que acontece. Olhem só, opa, aqui ó, faltou uma, aí, faltou fechar a string, agora sim. Se a gente der uma olhada aqui, vejam só, none, apareceu none aqui, por quê? Porque essa função aqui, ela de fato não retorna nada, então o none seria o nosso, o nothing aqui, ou não tem coisa alguma aqui dentro dessa variável, por quê? Porque esta função aqui não retorna nada, não retorna uma expressão de nenhum tipo, né? Então por isso que tem essa palavrinha reservada ali que é o none, que é o que aparece como o resultado dessa variável. A gente até pode utilizar isso. Se nós quisermos, a gente pode fazer um testezinho simples, olhem, if test2 igual a none. Então vocês vejam aqui que quando eu digitei o none, ele já ficou com uma sintaxe de palavra reservada. Vejam que ficou na mesma cor aqui do if, ó, ficou na mesma cor do def, na mesma cor do else, na mesma cor do while. Então uma palavra que a linguagem vai utilizar. Então o none é reconhecido assim como se fosse um 0, 1, 2, né? Ele é algo reservado aqui da linguagem. Então, se o teste 2 for igual a none, então aqui vamos só mostrar uma mensagem, sei lá, vou dizer aqui que é vazio, tá? Só para a gente ver o que a gente pode fazer com isso, tá? Então, ó, é vazio, então a gente consegue comparar. Quando que isso aqui pode ser útil, pessoal? Isso aqui pode ser útil a gente retornar esse none, e aí o retorno do none pode ser dessa forma aqui também. Se eu fizer isso, ó, return, também vai funcionar, também vai retornar none da mesma forma. Olhem, é vazio igualzinho. Quando que isso aqui pode ser útil? A gente viu que as nossas funções elas recebem parâmetros aqui. De repente, quando a nossa função foi chamada, a gente passou os parâmetros de forma certa, né? Passei a quantidade certa de parâmetros, mas de repente o usuário passou algum parâmetro ali que eu não consigo processar, né? Então, a maneira certa de lidar com isso, vamos supor assim, de repente minha função ela lida com float, e aí o usuário passou int, né? Em Python a gente tenta sempre fazer as nossas funções para que elas lidem com a maior parte dos tipos possíveis, né? Para que elas sejam bem híbridas. Mas às vezes não dá, né? Não dá, minha função é só float, paciência. E aí se o usuário entrou com um int ou entrou com um texto, a gente não tem muito o que fazer a não ser retornar um erro para o usuário, né? Então a maneira mais adequada da gente fazer isso é usando exceções, tá? Exceções é um tópico não é muito difícil, mas ele é um pouquinho, viria um pouquinho depois, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre orientação a objetos, como é que funciona essa parte, para entrar no mundo das exceções, né? Que é o que quando a gente, que é o que aparece aqui, ó, vocês estão vendo? Ó, isso aqui apareceu em vermelho aqui, isso aqui é uma exceção que o Python gerou, a gente podia tratar ela aqui dentro do código se a gente quisesse. Então, voltando, né, para o caso dos parâmetros. Se o usuário passar parâmetros incorretos, a gente poderia produzir uma exceção, e aí o usuário da nossa função poderia lidar ou não com essa exceção e fazer um tratamento de erros, né, mais adequado. Mas, como a gente ainda não viu exceções, se a gente quiser, né, nessas situações em que o usuário não passou os parâmetros corretos, não tem muito o que fazer, a gente pode retornar o vazio aqui, né? Não é o ideal, né? Repito, não é o ideal, mas é o que a gente pode fazer, digamos assim, de uma maneira mais introdutória agora que a gente está trabalhando com funções, né? Então, de repente colocar lá uma verificação, se é valor positivo, se tem todas as entradas, se está tudo certinho. Se não tiver, a gente retorna vazio, ou retorna algum outro código que a gente pode documentar lá na função.
Então o non, a gente pode fazer esse tipo de uso aqui, né, especialmente quando for um código nosso. Então se retornou non, significa que a função não conseguiu rodar. A gente pode fazer essa interpretação até que a gente aprenda a usar as exceções corretamente, legal? Então esse uso do non aqui poderia acontecer também, né, se eu esquecesse aqui no caso do produtório, vamos supor que eu esqueci de colocar o return, né, se eu esqueci de colocar o return aqui, e aí eu já tenho esse teste que eu tinha feito aqui, já tinha preparado aqui para vocês, deixa eu comentar o de cima, aqui, tá? Agora a gente está chamando a função produtório e ela não retorna nada, então a gente fez todo o cálculo e de repente eu esqueci de retornar. Muito comum quando a gente está aprendendo a programar. Então, se a gente der uma olhadinha nisso, resultado, né, que seria o meu print, igualzinho do vídeo passado aqui, vai aparecer o non, tá? Então não estranhem, quando vocês verem isso, é sinal que provavelmente faltou o return, né? Provavelmente não, quase com certeza faltou o return aqui, e aí basta a gente ajeitar esse detalhe e vai funcionar, legal? Ó, agora já está funcionando. Então, pessoal, lá quando a gente estava no comecinho da programação, eu vi até que muitos de vocês, às vezes, né, a gente está começando a programar, então não sabe direito como funciona. Deixa eu voltar a comentar aqui esses dois códigos aqui. Vamos voltar para a chamada de antes, aqui. A gente estava acostumado a fazer o seguinte, né? Então, sei lá, colocava aqui qualquer, recebe, print, né, recebe o resultado do print. Tá? O print é um exemplo de função que não retorna nada nunca. Tá? Então o print sempre vai retornar none para a gente. E aí um exemplo bacana disso. Por quê? Porque o print, a única coisa que ele faz é mostrar algo na tela. Então o print de fato não vai mostrar nada. Né? Se a gente rodar o nosso código aqui e a gente der uma olhada, faltou eu mostrar aqui, vamos mostrar aqui o valor do qualquer, print, aqui, qualquer, aí, a gente der uma olhadinha aqui na nossa variável, vocês vão ver aqui, ó, mostrou só para não confundir, né, esse aqui era o de baixo, vamos tirar isso aqui, não precisamos mais dessa parte, quando a gente mostra o print, o retorno que está aqui no qualquer é o non aqui. Tá? Então, de fato, o print é um exemplo de função bem bacana que não retorna nada nunca, porque a única coisa que ela faz é mostrar algo na tela. E aí, se tivesse algum erro aqui, ia rodar, que ela ia mostrar, né, na forma aqui de exceções, e aparecer essa coisinha meio vermelha aqui que a gente já acostumou a ver de vez em quando. Tá? Então, print é um exemplo de uma função que não retorna nada, por isso que não faz sentido, né? Não é que não faz sentido, a gente até pode fazer isso, né? Mas a gente não precisa, né? Não vai ter utilidade a gente pegar o retorno do valor da função print, uma vez que ela não retorna nada, tá? E aí tem um detalhezinho bem bacana do print, que eu até já deixei a documentação aqui separada para a gente dar uma olhada. Print, então é uma função que já está embutida no Python, né? Faz parte das built-in functions do Python. Depois a gente pode dar uma olhadinha na documentação e mostrar mais algumas funções do Python para vocês também. E aí que eu trouxe aqui direto da documentação para a gente dar uma olhada, é algo que tem nessa função, a gente já usou em alguns dos exercícios, só para mostrar para vocês como é que isso aparece, né? Como é que isso é codificado aqui na documentação do Python. Então, vocês lembram a questão que eu mostrei assim, como é que a gente faz para mostrar algo, né, no print lado a lado, né, porque sempre que a gente roda o print, a gente pula uma linha, né, como se eu estivesse dando um enter, né? Então fiz print olá, no próximo print já vai vir na linha de baixo, né, então se a gente quisesse que eu fizesse assim, print olá, e aí depois print mundo e o olá mundo ficasse um do lado do outro, a gente precisa usar esse parâmetro aqui que é o end, né? Então vejam que aqui o end ele é um parâmetro que está com o /n por padrão, ou seja, no final da exibição da string eu vou ter o /n, e o /n o que é? É o enter. Então, por isso que naquele exercício que eu mostrei para vocês, a gente usou o end, trocando o end por espaço em branco,
A gente mudou o final e aí a gente não deu o Enter, né? Não pulou a linha aqui. Então eu trouxe isso aqui para a gente dar uma olhada que usa exatamente aquela sintaxe que a gente conversou no vídeo passado. Então vejam que essa variável aqui, esse parâmetro sep, né, que é o separador, né, se a gente tiver mais do que um texto sendo exibido, a gente vai usar o espaço, o end, que a gente já viu, o padrão a gente vai usar o /n, file aqui, se eu não informar nada, vou usar a saída padrão, ó, system.standardoutput, né, então nesse caso aqui a nossa saída padrão vai ser para a tela, né, para o terminal, ao invés da gente jogar, por exemplo, a saída para um arquivo, que a gente pode fazer, e o flush é um outro parâmetro também se a gente for usar para configurar a parte de arquivo. E aí depois, se vocês quiserem, né, a gente pode ler a documentação toda aqui que vai explicar cada um dos parâmetros, né. Inclusive tem o primeiro aqui, que são esses objetos, que é a série de textos que a gente pode, textos, né, ou enfim, qualquer coisa que a gente pode passar para o Python mostrar na tela. É uma sintaxe um pouquinho diferente, vejam que tem um asterisco aqui. E aí isso aqui significa que a gente pode passar um conjunto de coisas, né? Então a gente pode passar vários parâmetros aqui, eu posso passar n parâmetros para a nossa função print. A gente vai entender melhor isso aqui, na verdade a gente vai entender isso aqui quando a gente vê o conteúdo de listas, né, que são conjuntos de informações. Quando a gente vê listas, a gente depois, entendi o que é listas, daí a gente pode voltar para cá, entender como é que funciona essa ideia de a gente ter n parâmetros, né? Se vocês já viram algum outro tutorial de Python, vídeos, vocês podem ter notado que o print é uma função que a gente pode passar print, aí coloca uma string olá, põe uma vírgula, põe outra string, põe uma vírgula, põe uma variável, então a gente pode colocar um monte de vírgulas. Aí onde é que estão esse monte de vírgulas? Está aqui, tá nessa ideia da gente usar um asterisco aqui, vai permitir com que o Python desempacote um conjunto de informações lá para ele processar dentro da sua função, né? Mas, como eu disse, né, tô me avançando um pouco, só abrindo um parênteses para explicar como funciona, a gente vai entender mesmo quando a gente vê o conteúdo de listas. Legal, pessoal? Então, resumindo o conteúdo desse vídeo aqui, tá? A gente pode ter uma função que não retorna nada, não tem problema nenhum. Nesse caso, esse não retornar nada, ele tem uma representação que é o none, tá? É o none. Então, se a gente chamar uma função que não retorna nada e atribuir esse retorno a uma variável, ele vai ter a palavrinha reservada none, que a gente pode, se quiser, comparar se essa nossa variável ou se o resultado da nossa função é igual a none. Se a gente não fizer isso, não tem problema nenhum, a vida segue normalmente, tá? Como é que se faz para retornar none? A gente pode simplesmente usar return sem nada, o que às vezes pode ser legal, porque o return tem aquele comportamento da gente sair imediatamente da função, né? Ela encerra a função na hora, então nesse caso aqui encerra a função e retorna none, ou a gente pode simplesmente não retornar nada, e aí quando acabar o bloco de código da função, ela automaticamente retorna o none. Legal? Então, pessoal, conteúdo desse vídeo principal, as funções não têm obrigatoriamente um retorno, mas em geral elas têm sim um retorno. Legal? É isso aí então, pessoal. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais. Obrigadão.